Opa, opa, opa. Estamos de volta, estamos de volta. Vamos só ver aqui o que aconteceu com o som do Zoom aqui, que alguma coisa aconteceu aqui que ele parou, mas tudo bem. Seguimos aqui, todo mundo ouvindo? Tudo certo aí? Então, beleza, galera. Mais uma super palestra. Agora a gente vai apresentar a estrutura que aumentará as suas vendas online em até 10 vezes. Então, essa estrutura é uma estrutura a outra estrutura que eu mostrei na outra palestra é uma estrutura mais para quem está começando, né, para poder dar os primeiros passos, atrair os primeiros clientes dentro das redes sociais. E agora, essa estrutura é uma estrutura um pouco mais complexa, vamos dizer assim, um pouco maior, na verdade, e daí ela vai demandar de algumas pessoas um pouco mais especializadas, embora também seja possível fazer isso com um time enxuto, mas tem que ser um time que tenha um conhecimento um pouco mais amplo de todas as questões de vendas e marketing e tudo mais, tá bom? Então, esse é o momento certo para você entender qual que é a estrutura que você deve ter. Você precisa estar se preparando para poder crescer a sua empresa, para você parar de sair daquelas vendas só na loja física e começar a vender online, e daí essas vendas online, provavelmente você vai ter que ter essa estrutura mínima. Então, vamos lá para o nosso mapa mental, para a gente poder começar a trabalhar essa estrutura mínima. Deixa eu ver ali na transmissão, aí, está tudo certo com a transmissão. Então, vamos lá para essa estrutura. Então, eu dividi essa estrutura de uma forma que você trabalhe exatamente um funil de vendas. Então, o funil de vendas ele precisa do momento da atração, ele precisa do momento da conversão, ele precisa do momento da conversa em si, e o momento da efetivação, que é a venda propriamente dita, e o momento da entrega. Então, você vai precisar estruturar a sua empresa com ele nesse sentido. E daí, entrando, para a gente não delongar muito e não ficar demorando demais a entregar o conteúdo, então eu vou mais direto ao ponto, tá? Se por acaso aparecer dúvida, vai mandando as dúvidas aqui no chat, vai mandando as dúvidas no YouTube, que daí eu vou esclarecendo tudo, tá bom? Então vamos lá. Atração. Primeiro ponto, e um dos pontos mais importantes, e eu já falei isso nas outras lives, quando o Henrique mostrou ali a estrutura para poder saber os interesses, saber a idade, saber se é do gênero masculino, se é do gênero feminino, ou do sexo masculino, do sexo feminino, entenda da forma que você acha melhor. Para a gente poder ter todas aquelas informações para poder criar um bom conteúdo e atrair as pessoas certas, a gente precisa ter uma estruturação de persona ou de cliente ideal, né? Então, uma vez que você tem essa persona, e como é que estrutura essa persona de uma forma muito, muito, muito simples? Você vai pensar assim, cara, quem que é o cliente do meu sonho? O cliente dos meus sonhos são mulheres que têm ensino superior, que faturam acima dos R$ 5.000, se eu vendo um produto de luxo feminino, né? Pensando no meu produto. Mulheres que faturam ou têm salários acima de R$ 5.000, mulheres solteiras, porque as casadas já têm uma dificuldade de comprar com ela, porque às vezes os maridos não gostam muito de produto de luxo. Enfim, você vai determinando as características, os interesses que a sua persona tem, e daí você vai estruturando ela. E daí, se você vende um produto de luxo, você vai procurar por mulheres que, dentro de uma faixa de idade que você costuma atender, mas que elas tenham... eu não conheço muito produto de luxo, isso não é meu forte, mas que elas tenham interesse ali pela Gucci, pela Calvin Klein, enfim, por essas marcas de luxo de uma forma geral, principalmente marcas de vestuário, de perfume, de relógio, de sapato, nesse sentido. Então, uma vez que você estruturou a persona, você vai construir a estrutura para atrair o cliente. E daí essa estrutura para atrair o cliente é muito parecido com a estrutura mostrada
na live anterior. Então, você vai criar anúncios, você vai fazer posts de rede carrossel, e daí, para você poder determinar tudo isso, que nem eu falei na aula passada, você vai precisar de uma linha editorial para isso. Então, essa linha editorial vai ser de extrema importância para você poder construir o que você vai comunicar e que momento que você vai comunicar. Com essa linha editorial estruturada, você vai produzir os anúncios, você vai produzir os posts nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, enfim. Você vai produzir lives focada no seu público, vídeos, ou então vídeos mais curtos, as lives no YouTube. Então, por exemplo, a gente aqui tem uma live para um público empresarial toda segunda-feira às 8h30 da noite, que a gente chama de Max Lives. E daí essas Max Lives, a gente faz a transmissão ao vivo e a galera assiste, interage, faz pergunta e tudo mais, e daí a gente consegue criar essa estrutura. Ou então você pode fazer lives no Zoom também, e daí você não necessariamente precisa fazer a transmissão dela no YouTube. Durante muito tempo a gente fez exatamente assim, a gente fazia live no Zoom, a gente convidava as pessoas para entrar aqui, para ela poder interagir no chat com a gente e tudo mais. Uma vez que ela fez essa interação, a gente ia alimentando ela, nutrindo ela de mais informações, dentro dos e-mails, das redes sociais e de tudo mais, né? Então, você pode fazer isso dentro do Zoom, é bom que está um ambiente mais controlado por você. O ideal é que você grave isso, né? Então, a gente sempre fez isso, a gente gravava, e na hora de tirar as perguntas, de fazer as mini mentorias que a gente chamava, a gente parava de gravar e daí tinha um momento muito individual e fechado com essas pessoas que estavam no Zoom. Então, live no Zoom é uma parada que funciona muito. Hoje, no dia de hoje, a gente teve ali várias pessoas que entraram e saíram, a gente tem algumas pessoas aqui assistindo ainda a nossa live aqui dentro do Zoom e também algumas pessoas assistindo lá pelo YouTube, mas no YouTube eu entendo que a gente já está num tempo de transmissão lá de quase 7 horas. Caraca, velho, tem quase 7 horas. Quase 7 horas não, porque eu estou desde as 8 da manhã, tem quase 8 horas que eu estou falando sem parar aqui. Então, essas lives são lives que funcionam muito bem, conectam com o público e daí você consegue fazer muitas vendas já dentro dessas próprias lives, tá? Então, esse é um grande lance que a gente consegue criar de dinâmica para a gente poder produzir. Mas a gente só vai conseguir atrair essas pessoas, para muitos deles instalarem o Zoom no celular, que às vezes não instalou. O Zoom no celular, ele dá uma baita de uma dor de cabeça para ele sincronizar o áudio, conseguir a permissão do áudio com o celular e tal, e daí a gente tem essa dificuldade, mas uma vez que a gente conseguiu vencer essa dificuldade, essa primeira dificuldade do cliente, é um cliente que vai aparecer sempre nessas lives, então eu acabo aconselhando bastante o uso dessas lives. Então você atraiu todas essas pessoas para conversar com você. Nesse primeiro momento, conversar nas redes sociais, conversar dentro das lives, dentro do Zoom ali, e daí você vai abrir essa conversa. Você vai falar, se você vende um produto muito caro, tipo um produto de luxo, tipo 3, 4, 5 mil reais numa bolsa, vamos dizer assim, muitas vezes a pessoa não vai comprar ali na hora, porque às vezes ela precisa ver questões de cartão, questões de não sei o quê, precisa ver em casa, aquela coisa toda, e daí você vai ter que levar ela para o WhatsApp. E daí dentro do WhatsApp você consegue se relacionar muito mais com ela, com muito mais frequência, ter respostas mais diretas, não precisa ficar esperando a próxima semana, da próxima live, aquela coisa toda, você vai conseguir fazer isso lá dentro do WhatsApp. E daí no WhatsApp você vai fazer uma abordagem de oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia, não sei o quê, qual que é o seu nome e tal, se você ainda não tiver essa pessoa cadastrada no seu WhatsApp, você vai fazer uma condução da conversa, igual a aula que eu mostrei na parte da manhã, das perguntas que você deve fazer, e daí uma vez que você fez essas perguntas certas, você vai apresentar o seu produto para essa pessoa. Então, você... eu vou até tirar aqui, porque ficou faltando conteúdo ali. Então, você fez as perguntas certas, daí você não pode apresentar o seu produto antes de entender o que o cliente de fato precisa. E daí, para a gente entender o que o cliente precisa, a gente precisa fazer as perguntas do Spin Selling, né? Que são aquelas perguntas
Caramba, agora deixa eu voltar aqui na aula do Spin Selling. Vai ficar mais fácil de explicar por aqui. E daí você precisa fazer as perguntas de situação, a pergunta de problema e a pergunta de implicação e a pergunta de necessidade. O SPIN é um acrônimo, né, uma sigla, vamos dizer assim, da situação, problema, implicação e necessidade. E daí eu já falei ali na live em cima, eu não vou detalhar tudo isso aqui de novo, mas o SPIN é a metodologia que a gente utiliza para poder conduzir o cliente até o sim dele, tá? Então, essa é a estrutura que a gente usa, e daí, na aula de manhã, se você contratar o MaxBot hoje, você vai receber aquela aula de manhã, então, nesse momento, você vai conseguir voltar naquela aula para poder pegar essas informações. Então, você aprendeu a como conduzir toda essa conversa com o cliente. Fez todo o processo de condução, conseguiu os primeiros sims dele e tal, então já faz sentido, ele já tem interesse em comprar de você, você vai fazer os follow-ups, né? Às vezes ele já está convencido em comprar, mas ele ainda não comprou. Então você precisa fazer follow-up, você precisa chamar, entrar em contato, ir conversando com ele e tudo mais, para você poder conseguir efetivar a venda com ele. Daí você não para de conversar com esse cara enquanto ele não comprar de você. E depois que ele comprar de você, você continua não parando de conversar com esse cara para você poder fazer um pós-venda, né? Então, você vai precisar bastante desse follow-up, desse contato. Uma vez que você conseguiu conduzir direitinho e tal, você teve a conversão. E daí você vai conduzir esse cliente para a conversão. E você acha que faz sentido o que te apresentei? Se ele te der um sim, o que devemos fazer para seguir para a contratação? Ah, agora me manda o link aí de pagamento que eu já pago aqui agora. Ou então me manda o seu Pix, que eu já faço o Pix aqui agora e tal. A condução para converter o cliente é exatamente essa, é a hora do fechamento. Você já negociou com ele, você já resolveu tudo, as questões que precisa fazer, agora você só precisa receber desse cara. E daí você vai conseguir essa conversão, tá? E daí a gente vem aqui para efetivação. E daí a efetivação é exatamente o que o próprio nome já diz. Você vai receber o dinheiro desse cliente, que pode ser pela internet, pode ser na hora que você for entregar o produto, ele vai passar o cartão lá, e daí você vai parcelar essa compra no cartão. Então, vai ter aqui as formas de pagamento que você vai oferecer, né? Então, ele pode pagar pelo Pix, ele pode usar um cartão de crédito, daí a gente tem um monte de plataforma de pagamento, Mercado Pago, PagSeguro, Pagar.me, Stripe, se você estiver fazendo uma venda internacional, Stripe funciona super bem, recebe dinheiro em dólar, converte para real para você poder receber esse dinheiro na sua conta aqui no Brasil. E a Cielo, que eu acho que é o módulo de pagamento um dos mais antigos, pelo menos, que a gente tem. Ó, mais uma venda saiu agora, hein? Top. Top. Bruno, chama o Luciano lá para poder pegar os dados da venda lá para você migrar o cliente. Então, você tem todas essas formas de pagamento. Por exemplo, hoje, para quem está comprando hoje aqui, a gente está rodando esse pagamento pelo Pagar.me, que é o sistema de pagamento que a gente utiliza. Então, é uma forma muito simples de pagar numa taxa muito, muito, muito legal. Você pode fazer boleto bancário, no nosso caso a gente roda o boleto bancário pelo Pagar.me mesmo, mas tem bastante sistemas que rodam boleto bancário direto pelo banco. Eventualmente, pelo banco, você pode ter uma negociação melhor, mas você perde muita questão de automação. Então, por exemplo, o Pagar.me, quando o cliente paga, ele já retorna para a gente que o cliente pagou, o nosso sistema já entende que está pago, já emite a nota fiscal automático, e daí a gente já entrega essa nota fiscal direto na conta do cliente, tudo de forma automatizada. A gente tentou fazer isso com vários bancos, as automações de bancos são automações horrorosas, e daí acaba que Pagar.me, PagSeguro, Mercado Pago, eles são empresas de pagamento online que já tem esse convênio com os bancos, alguns deles já são banco, né? Tipo, o PagSeguro é banco, o Mercado Pago hoje em dia é considerado banco também. Então, eles facilitam esse processo de automação para a gente, mas tem um monte de empresa que eu conheço, a empresa que minha esposa trabalha, eles geram um boleto bancário direto com o banco, né? E você precisa avaliar também se essas pessoas têm a necessidade de ter um contrato.
né? Então, tem muito prestador de serviço, principalmente se o serviço for mais alto, tipo um serviço de engenharia de uma casa. Cara, então, o serviço de engenharia de uma casa precisa de um contrato. Você precisa acertar bem os termos para ver se não vai ter nada de errado e tudo mais. Então, eventualmente, você assina primeiro o contrato para depois você realizar o pagamento. E daí, quando é um serviço de um valor agregado muito grande, provavelmente o cartão de crédito não vai resolver. Aí você vai fazendo alguns pagamentos em Pix de tempos em tempos, conforme a entrega do serviço. Então, tem muita coisa que pode ser utilizada dentro disso, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, beleza. E daí, uma vez que foi pago, está na hora de fazer a entrega. E daí eu trouxe aqui algumas formas que você tem para você poder entregar os seus produtos. Então, a gente tem basicamente produto físico, que é qualquer coisa que a gente possa pegar. Uma capinha de celular, né? O meu celular hoje está aqui em cima sem capinha. Uma capinha de celular é um produto físico que você vai precisar de uma certa logística para ele. Então, você vai precisar fazer uma simulação pelos correios, você vai precisar entrar em contato, de repente, com uma empresa de frete, alguma coisa nesse sentido, e você vai precisar despachar isso para o seu cliente. Tem uma plataforma que é a Melhor Envios, que, cara, ela facilita isso lindamente, lindamente. Para quem tem um volume muito pequeno, que está começando as vendas online, eu aconselho muito a usar a Melhor Envios, porque o que acontece? A Melhor Envios, eles têm um contrato, um convênio com os Correios que já gera um baita de um desconto, tá? Então, se você for no balcão do Correio e tentar mandar um Sedex, por exemplo, ali no balcão você vai pagar um preço, aqui no Melhor Envios você vai pagar um preço mais baixo. Só que você paga para Melhor Envios, a Melhor Envios vai emitir uma etiqueta para você, você vai etiquetar, vai levar no balcão, lá no balcão você não vai precisar pagar nada, e daí o Correio vai fazer o despacho desse produto. Mas além dos Correios, a Melhor Envios ainda tem um monte de empresas de logística, né? Empresas de frete e tal. Então, você pode olhar qual que tem na sua cidade, qual que entrega na cidade do cliente, porque isso é importante, e você fazer a simulação e entregar o menor frete. Então, quando você coloca ali um endereço, por exemplo, o Melhor Envio já tem o seu endereço, que é o endereço de origem. E daí, quando você coloca o endereço de destino, que é para quem você vai entregar, o Melhor Envios tem uma inteligência lá que vai te mostrar, ó, correio é isso, frenete é isso, e as outras, ele vai colocando esses valores junto com os prazos de entrega. Daí você pode, eventualmente, colocar para o cliente, falar assim, ó, eu tenho essa aqui que é um pouquinho mais cara, mas ele entrega em 2 dias, eu tenho Correios, que é mais barata, mas ele entrega entre 7 e 10 dias, eu tenho essa aqui que entrega para você amanhã até o meio-dia. Então, fica a critério do cliente escolher isso. Daí você dá essa opção e você vai fazer esse despacho com o cliente. Melhor Envio, você não paga mensalidade, não paga nada, você só paga por envio. Então, você coloca um crédito lá no Melhor Envios, conforme você vai despachando, ele vai descontando desse crédito e depois você vai só reabastecendo o crédito, tá? Pelo menos era assim que estava da última vez que eu vi, eu não sei se teve alguma mudança nesse sentido. E produto digital é mais ou menos o que a gente entrega aqui, tipo o MaxPost, ele é um produto digital, né? Ele é um software online, você usa o navegador da internet para poder utilizar ele, e daí o que a gente disponibiliza para você e para os seus colaboradores é um login e senha. Então você vai acessar lá mbr.maxbot.com.br, fazer o seu login e senha, e daí com isso você vai ter acesso a tudo que tem ali dentro do MaxBot. Quando a gente vende um programa de mentoria, um programa de consultoria ou então um curso online, a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, a gente usa algumas plataformas, como na aula passada, o sistema de pagamento que eu mostrei da Ticto, aqui a gente usa a Ticto. Então, dentro da Ticto, ele tem uma área de membros, eu vou mostrar, você vai pagar, você vai receber no seu e-mail um login e senha para poder acessar essa área de membros. Uma vez que você acessa, você pode consumir todo aquele conteúdo sem problema nenhum, tá? Então, para produto digital, existe uma infinidade de ferramentas no mercado, você precisa entender qual que é aquela ferramenta que melhor se adapta à sua situação. E para serviço? Daí para serviço é sempre uma
uma baita dificuldade, porque tem serviço que tem que ser entregue ou executado presencialmente. E daí vai ter serviço que precisa de visitas. Acho que sim, Matheus. Acho que sim, não sei. Você que está vendo aí, mas acho que o pessoal estava querendo contratar assim. Daí você vai ter esses serviços, e daí você vai precisar fazer uma visita, precisar dos dados do cliente, você vai precisar fazer um orçamento, muitas vezes. Então, se for uma reforma de banheiro, por exemplo, cara, não tem jeito de você conversar com um pedreiro pelo telefone e achar que ele vai te fazer um orçamento certinho. Então, provavelmente ele vai querer fazer uma visita, ver a situação do banheiro, ver se tem infiltração, ver se o encanamento está um encanamento muito estragado, vai ver tudo ali o que ele vai precisar fazer para ele poder te passar um orçamento, né? E daí ele vai precisar dos seus dados, seu endereço, seu telefone, seus contatos, tudo de uma forma geral. Mas tem muito serviço que pode ser entregue online. Então, algum serviço que pode ser entregue online, que eu já fiz muito, web design, desenvolvimento de site, é entregue online, eu não preciso visitar o cliente, não preciso fazer nada. Alguns clientes gostam de receber visita, mas quando a gente está trabalhando com o Brasil inteiro, a gente não faz visita. Design, né? Criar posts, artes, logomarca e tal. Cara, isso aí eu contrato na Fiverr da vida, contrato esqueci o nome da outra plataforma que eu já contratei muito, e tal, a gente contrata e, tipo, eu só converso pelo chat ou pelo WhatsApp com o prestador de serviço e ele me entrega esse material tudo zipado dentro de uma pasta no Drive e tudo mais, e daí eu não preciso de nada disso. E daí o serviço às vezes pode sair num PDF, né? Você pode contratar, por exemplo, um consultor financeiro. Você vai mandar todas as suas informações financeiras para esse consultor vai analisar e vai gerar um laudo da sua situação financeira, ele pode te entregar esse laudo dentro de um PDF. Então, assim, é uma estrutura que pode te fazer vender até 10 vezes mais pela internet. Daí, eu mostrei a estrutura, mas eu quero detalhar alguns pontos a mais, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, ó, a atração. Deixa eu fechar todo o resto aqui para poder a atração ficar aberta. Então, beleza. Atração. A gente definiu a persona, estruturou para poder atrair mais cliente, criou os anúncios. Daí aqui eu vou fazer, por exemplo... Não é isso que eu queria. Isso aqui, ó. Eu quero construir a linha editorial. Eu quero construir a linha editorial. Então, vou construir aqui uma linha editorial com vocês de forma bem rápida. Eu sempre gosto de usar um exemplo de uma loja de calçado, porque eu acho que a loja de calçado tem um potencial absurdo de crescimento, de fazer venda pelo WhatsApp, de fazer pós-venda e tudo mais, e não consegue explorar isso na totalidade. Aí a gente vê empresas que nem a Netshoes crescendo, 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 e às vezes a gente vende o mesmo calçado com o mesmo preço e tudo mais, só que a galera compra na Netshoes por causa da comodidade. E daí, se eu vender pelo WhatsApp, eu estou vendendo o mesmo produto da Netshoes, e não preciso que a pessoa vá até a minha loja ainda por cima. Então, eu gosto de usar bastante esse exemplo. Então, eu tenho uma loja de calçados aqui. Eu quero exemplificar isso aqui para ver se vocês conseguem construir uma linha editorial mais estruturada, tá? Então, loja de calçado. Eu vendo calçado para esporte, eu vendo calçado social e eu vendo calçado casual, tá? E daí, para esporte, eu tenho corrida, eu tenho futebol, eu tenho basquete e eu tenho crossfit, tá? Eu tenho crossfit. Cada um desses utiliza um tipo de sapato diferente. O tipo de sapato do futebol de campo, não dá para a gente fazer corrida com ele. O esporte, o calçado de corrida, a gente consegue treinar crossfit sem problema nenhum. O calçado de corrida, a gente consegue jogar basquete, mas corre um baita de um risco de torcer o tornozelo. Então, a gente tem isso. E daí, o que eu posso criar de conteúdos? Aqui eu posso colocar, por exemplo, benefícios de utilizar um tênis
próprio para corridas. E daí, talvez, tenha o tênis próprio para corrida de 5 quilômetros. E daí eu vou apresentar aquele tênis, todos os benefícios. Eu tenho um calçado próprio para corrida de 10 quilômetros. Vou tentar pegar aqui os tamanhos de corrida que geralmente tem. Eu tenho um calçado próprio para corridas de 18 quilômetros. 18 km. Eu tenho calçados para corridas de 21 km, meia maratona. E eu tenho aqui corridas de 42 km, que é uma maratona, tá? Eventualmente, esse tênis da maratona, você consegue fazer uma corrida de 5 km, sem problema nenhum. Mas talvez boa. Entrou um cliente que corre 5 quilômetros, talvez o de 42 quilômetros seja um calçado caro para ele. Talvez seja o indicado dos 5 quilômetros. Mas, às vezes, esse cara compra um calçado de 5 quilômetros para correr uma maratona. Ele não vai dar conta de correr uma maratona, porque talvez o tênis nem vai aguentar isso, né? Então, tem todas essas questões. E daí, que conteúdo você pode criar para esse tipo de calçado? Né? E a mesma coisa, que tipo de conteúdo eu posso criar para esse tipo de calçado? Ou para esse tipo de calçado? Ou para esse tipo de calçado? Tá? E daí, uma vez criado esses conteúdos, o que eu posso agregar? Espera aí. Aqui. Produtos agregados a esses calçados. O que eu posso agregar aqui? Eu posso agregar meia, eu posso agregar uma tornozeleira, eu posso agregar um tensor, eu posso agregar... Cara, eu posso agregar um monte de coisa, um monte de coisa. E daí eu vou, dentro de uma conversa de WhatsApp, olha só que loucura. Você fez toda essa linha editorial, juntou toda essa estrutura, e daí você produziu esse conteúdo. Daí você sabe que você tem todos esses produtos em estoque. Aqui dentro da conversa, você vai conduzir a conversa dentro do produto de desejo do cliente, mais produtos agregados. Como que a gente descobre quais são os produtos que eu consigo agregar? Perguntando para esse cliente as dificuldades que ele tem durante a corrida, por exemplo, que é o exemplo que a gente está trabalhando lá em cima. E daí ele vai falar, pô, eu começo a correr, eu sinto cãibra na panturrilha. Cara, ela queima, que não para de queimar, ela só para de queimar quando eu estou quase terminando a corrida. Beleza, será que uma meia talvez ajudaria ele, uma meia daquela mais alta, que é aquela meia que aperta um pouquinho mais, que ela gera uma certa resistência, será que ela ajuda? Talvez ajuda, precisa conhecer a especificação da meia. Será que um tensor na panturrilha dele ajudaria? Talvez ajudaria. E daí, olha só que loucura, por que a gente chega nessa estrutura de 10x, né? E daí eu estou construindo toda essa linha de raciocínio para poder mostrar por que a gente chega nessa estrutura de conseguir vender 10 vezes mais. Porque, olha só que loucura, ele está disposto a comprar esse tênis de corrida, e esse tênis de corrida é um tênis que custa, sei lá, uns R$800. Eu acho que um tênis de corrida deve custar mais ou menos isso. Não tenho muita noção do preço dele. Um tênis custa R$800. Dentro da conversa que você conduziu e você sabe que ele tem as cãibras na panturrilha, você pode comprar uma meia. Eu comprei uma meia dessa para o CrossFit tem pouco tempo. Essa meia custa, sei lá, uns R$45.
é a mesma meia que eu uso para subir em corda, dá para ser uma meia com uma tensão mais forte. Um tensor desse, talvez um tensor desse custe, sei lá, R$ 200. Aí, olha só, você vendeu uma série, você fez uma venda para ele de R$ 800 e vendeu mais, às vezes, 2 produtos agregados. Ou ele comprou a meia, que é mais barato, para poder testar. Se não funcionar, ele vai voltar e comprar o tensor. Mas você tem o mais importante, que é o contato dele. Então, daqui a pouco você vai entender por que esse contato é tão importante, tá? Então, beleza. O cara comprou o tênis de R$ 800 e comprou a meia de 45. Então, você acabou de fazer uma venda de R$ 845, tá? E daí, você já fez essa venda, ele já comprou tudo ali pelo WhatsApp e tal. Você espera passar, tipo, uns 2 ou 3 dias, e daí você vai fazer um novo contato. E o que você vai perguntar para esse cara? E aí, a meia que você comprou evitou a cãibra? Não, evitou. A meia que você comprou evitou a cãibra? O que você acha que esse cara vai falar? Assim, cara, o cara lembra que eu comentei com ele que eu tenho cãibra na panturrilha. Que massa, que loja foda, porque nenhuma loja nunca me perguntou isso. Eu sempre falo isso. Primeiro que a loja nunca me ofereceu um produto que vai tentar, pelo menos, resolver meu problema. A loja nunca fez contato sabendo que eu tenho esse problema e perguntando se eu consegui resolver ele. Terceiro, é que ele está preocupado se eu estou satisfeito com o produto que eu comprei dessa loja. E daí o cara vai responder, se cara, adiantou, mas não totalmente. Reduziu bastante a cãibra, a dor resistiu menos tempo, mas ainda não parou totalmente. E daí o que você vai fazer? Cara, eu acho que o tensor vai acabar com esse seu problema. Quer que eu te mande a especificação dele? E daí o cara vai falar, pô, brabo, manda aí. Daí você vai mandar a especificação desse tensor, o tensor ele comprime ainda mais a panturrilha, e daí ele trabalha mais o sangue que está circulando ali. Sei lá, estou inventando um monte de abobrinha aqui, para a gente falar que, nesse momento, ele tem uma meia que ele pode correr, mas ele vai pagar mais R$ 200 desse tensor. Você vai entrar em contato com ele de novo, depois de uns 10 dias, pelo menos, para ele usar bastante o tensor, saber se funciona, e pergunta, e aí, resolveu? E daí, cara, você tem toda uma conversa para a gente poder trabalhar ali para frente, tá? Então, precisa trabalhar bastante essa questão do pós-venda. Nenhuma empresa trabalha essa questão do pós-venda. Então, olha que loucura aqui como que a gente começou. A gente começou com uma estrutura de atração, e daí a gente... Deixa eu recolher a linha editorial aqui. E daí a gente usou toda uma estrutura de anúncio, de posts nas redes sociais, de YouTube, de live no Zoom e tudo mais, que tudo isso gera custo, tá, gente? Tudo isso gera custo. Aqui a gente chama isso de CPA, que é custo por aquisição de cliente. E uma métrica mais à frente, a gente consegue trabalhar o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, porque junto com esse custo do CPA, a gente vai adicionar o custo de aquisição, o nosso time comercial, o nosso time de marketing, o nosso time de vendas, e daí a gente vai somar isso tudo e vai dar o custo de aquisição do cliente. Então, beleza. Eu criei toda essa estrutura, tudo isso com base em uma linha editorial. Então, eu quero até trocar aqui a ordem dessa parada, quero colocar a linha editorial primeiro, e daí depois entra a estrutura de anúncio. Então, olha só, eu criei toda uma linha editorial para minha loja de calçados,
Aqui eu usei o exemplo só da loja para calçado esportivo, não usei social casual, mas é só seguir a mesma lógica, não tem segredo, só seguir a mesma lógica. E daí peguei a corrida, trabalhando os benefícios, trabalhando aqui os tipos de corrida, os produtos que podem ser agregados e quais são os benefícios que esses produtos agregam. E daí, dentro de toda essa produção de conteúdo, eu comecei a trabalhar toda a estrutura de atração do cliente. Fazer os anúncios, os posts, o YouTube Live. Uma vez disso feito, levei esse cliente para o WhatsApp. Então, o cliente se interessou bastante, eu trouxe esse cliente para o WhatsApp, daí eu fiz ali uma abordagem muito amigável, muito legal, empática e tudo mais. Fiz todo o processo de condução dessa conversa usando o Spin Selling, usando toda aquela estrutura das perguntas, né? E fiz ali todos os meus follow-ups para não deixar esse cliente esquecer de mim e lembrar que ele precisa resolver o problema que ele tem. Uma vez feito isso tudo, eu fiz a condução dessa conversa para o cliente poder comprar mais. E foi exatamente isso que me gerou 10 vezes mais venda pela internet. Porque aqui eu aumentei uma venda que seria de R$800, ele subiu para uma venda de... Aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, ele subiu para uma venda de 1.045, não é isso? R$1.045. Então, olha só, eu consegui faturar R$245 a mais dentro dessa venda. Isso foi uma venda só, que já agregou quase mais de 20% na minha venda inicial. Você imagina se eu fizer isso com 100 clientes por mês, 150, 1.000 clientes por mês. Fala para mim se não dá para crescer, para poder vender 10 vezes mais. E, gente, sem sacanagem, tudo isso sem ter uma plataforma de e-commerce, tá? Só usando o WhatsApp e usando uma equipe que eu já tenho. Então, eu não preciso ter uma plataforma de e-commerce, não preciso criar um e-commerce. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Principalmente para quem está no estágio inicial. Cara, você não sabe se você vai vender. Por que você vai investir numa agência? Essa agência vai te cobrar, sei lá, uns 30 pau para desenvolver um e-commerce. Ou então você vai contratar uma plataforma, aí você não vai se adaptar a essa plataforma, ou o seu time não vai se adaptar a essa plataforma. Você vai investir um dinheirão danado que podia estar sendo investido na sua persona, na produção do seu conteúdo, na construção da sua linha editorial, e você está gastando no e-commerce. A taxa média de conversão de um e-commerce, do visitante para a venda, é de 1%, ou seja, para cada 100 visitas que você recebe no seu e-commerce, uma pessoa compra. Uma pessoa compra. A taxa de conversão do WhatsApp, se você tiver um atendimento rápido, um atendimento com menos de 1 minuto, você tem uma taxa de conversão de 30%. Ou seja, para cada 100 clientes que entram na tua loja, que te chamam no WhatsApp, 30 clientes fecham com você. Então, olha só o tamanho desse crescimento. Se no meu e-commerce, que no e-commerce você não vai fugir disso. Você vai ter que continuar gerando conteúdo, jogando pessoas para o seu e-commerce. Mas se dentro do meu e-commerce eu preciso ter todo esse investimento, e ainda investir em plataforma, investir em pessoas para poder gerenciar essa loja, investir em tudo, eu tenho 1% de conversão, uma pessoa em 100 fecha comigo, e no WhatsApp, 30 pessoas em 100 fecha comigo, por que eu não vou investir no WhatsApp? E daí, o WhatsApp, ele é o grande alavancador de lucros. E lembrando que, se você gastou, sei lá, esse cliente fez uma compra de 1.045, você gastou nesse processo todo aqui, para poder atrair esse cliente, R$200, que R$200 ainda para uma loja está alto, dá para trabalhar com menos do que isso, você usou esse cliente, você comprou esse cliente, vamos dizer assim, por R$200, mas, na verdade, você faturou em cima desse cliente 1.045. Então, você teve um crescimento gigante, você teve um retorno sobre o investimento gigante em relação a todo esse processo de conteúdo. E é por isso que a gente confia demais no WhatsApp, é por isso que a gente trabalha com o WhatsApp, porque a gente entende que o cliente está correndo atrás disso. Ele quer...
a empresa está correndo atrás disso. Ele quer crescer o seu negócio sem precisar aumentar muita estrutura. E o WhatsApp é a melhor saída para isso. E é por isso que hoje a gente está fazendo essa baita promoção do MaxBot. Então, se você, por acaso, ainda não fechou, hoje é o único dia que você tem para fechar o MaxBot, o plano de 1, 2 e 3 atendentes com mais de 80% de desconto. Então, um plano que normalmente ele custa R$ 407, hoje esse plano está custando 12 parcelas de R$ 70. Então, você vai ter um plano anual, usar esse plano por 12 meses, pagando apenas R$ 70 por mês. Então, se você quiser contratar esse plano, clica no link que tem aqui embaixo dessa tela, ou então clica no link que vai ser enviado aqui no chat para você, e daí você vai conseguir cair para dentro. Uma vez que você fez a aquisição do MaxBot, que você fez esse investimento, você vai ganhar algumas coisas totalmente gratuitas. A primeira delas é a nossa consultoria atendimento lucrativo. Então, a gente vai montar toda essa estrutura para você, criar a linha editorial junto com você, criar toda essa estrutura, montar um CRM, fazer tudo que você precisa fazer dentro dessa consultoria, que é uma consultoria de 30 dias, com 4 encontros, e cada encontro é um encontro em grupo, né? Todas as pessoas que estão adquirindo o MaxBot estão entrando nesse grupo, mas os momentos ali dentro do grupo são momentos individuais. Então, você vai poder adquirir. Normalmente, a gente vende esse produto a R$ 997 para você que está entrando aqui, não está pagando nada. Você está só contratando o MaxBot e ganhando ela. E também, quem fizer a contratação ainda hoje, você vai receber todo esse conteúdo aqui do Feirão MaxBot direto dentro de uma área de membros, editado, cortado, tudo certinho, para você poder fazer o consumo desse conteúdo de forma separada, a qualquer hora, a qualquer momento do dia, da noite, final de semana, que você queira consumir, tá bom? Então, para você contratar, clica no botão aqui embaixo, ou se você estiver aqui dentro da transmissão, tem o link aqui no nosso chat, você pode contratar ele agora mesmo, tá bom? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta do pessoal. Beleza? Não tem pergunta, tá tudo suave. Muito obrigado. Batemos 7h30 de transmissão. A gente vai dar um intervalinho aqui de 10 minutos para eu poder pegar um fôlego, respirar aqui, e a gente vai partir para a nossa última live do dia. Então, muito obrigado novamente a todos. A gente se encontra na próxima live.